Olá a todos, aí da Escola José Maria dos Santos. Hoje vamos mergulhar num tema que está literalmente à nossa volta: as cidades. Já alguma vez pararam para pensar como é que os lugares onde vivemos, onde andamos com os amigos, cresceram e se transformaram naquilo que são hoje? Vamos lá descobrir essa história juntos? E para começar, vamos diretos ao que interessa, o sítio que conhecemos com uma palma da nossa mão. Pensem um bocadinho nas ruas que percorrem todos os dias, nas vossas casas, na estação de comboios, tudo isso tem uma história por trás. Como é que o Pinhal Novo passou de ser se calhar só umas quantas casas para se tornar na vila que conhecemos? Essa é a nossa primeira paragem. Ok, vamos a um conceito-chave: urbanização. A palavra pode parecer um bocado técnica, mas a ideia é mesmo muito simples. Basicamente, é o processo de crescimento das cidades. Isto é, cada vez mais gente a vir morar para as áreas urbanas, o que faz com que elas se expandam e ocupem, claro, mais espaço. É o motor de tudo o que vamos falar. Mas atenção, este crescimento não aconteceu da mesma maneira em todo o lado. Podemos dizer que a história da urbanização seguiu assim dois grandes caminhos, que foram bastante diferentes dependendo da história de cada país. Vamos ver quais são. Então, a coisa divide-se em duas grandes histórias. De um lado, temos os países que chamamos desenvolvidos. Pensem na Inglaterra, por exemplo. Aí as cidades começaram a crescer há imenso tempo, lá com a Revolução Industrial. E o ritmo foi mais lento, mais gradual. Do outro lado, temos os países em desenvolvimento, como o Brasil. Aí a grande corrida para as cidades foi uma loucura. Aconteceu muito mais tarde e a uma velocidade estonteante, o que por vezes resultou num crescimento um bocado menos organizado. Esta linha do tempo mostra perfeitamente essa diferença que estávamos a falar. Reparem, há um salto de quase 200 anos entre o início do grande crescimento na Europa e o que aconteceu na maior parte do resto do mundo. Este processo, bem, ele ainda está a acontecer, a todo o gás. Mas afinal, por que é que as pessoas se mudam para as cidades? Essa é a grande questão. E a verdade é que os motivos são muito parecidos em quase todo o lado. As cidades são como um ímã. Atraem porque têm mais empregos, melhores escolas, melhores hospitais. E ao mesmo tempo, a vida no campo pode ser mais difícil, com menos oportunidades, o que acaba por empurrar as pessoas para tentarem uma vida diferente nos centros urbanos. E para vermos na prática como estas duas histórias diferentes criam paisagens completamente distintas, vamos espreitar duas cidades gigantes: Houston, lá nos Estados Unidos, e São Paulo, aqui mais perto, no Brasil. Olhem bem para estas duas imagens. É brutal a diferença, não é? À esquerda temos Houston. Vejam como a cidade se espalha, se estica por uma área enorme, com estradas largas, zonas bem definidas. É um crescimento mais para os lados, mais horizontal, quase como se tivesse sido planeado numa folha de papel. Agora, olhem para a direita. São Paulo. Uau! É uma autêntica selva de betão, não é? Com prédios altíssimos colados uns aos outros. É um crescimento para cima, para o céu, super, super concentrado e intenso. Portanto, estas duas imagens resumem na perfeição os dois modelos de que falamos. Houston representa aquele crescimento mais lento, mais expansivo dos países desenvolvidos. Já São Paulo é o exemplo perfeito do crescimento acelerado e super denso, muito típico de vários países em desenvolvimento. Muito bem, já vimos a teoria, já vimos exemplos de muito, muito longe. Mas, e nós? Onde é que o nosso Pinhal Novo entra nesta história toda? Vamos trazê-la para casa. A pergunta é esta mesmo. O crescimento do Pinhal Novo parece mais com o modelo de Houston, que se espalha, ou com o de São Paulo, que se concentra? Ou será que a nossa história é um bocadinho diferente? Vamos lá ver. A história do Pinhal Novo encaixa perfeitamente num fenómeno com um nome comprido: suburbanização. Mas a ideia é simples. O Pinhal Novo não cresceu por ter imensas fábricas a aparecer de repente. Não. Cresceu, e muito, porque está mesmo ali ao lado de um gigante, Lisboa. Com os transportes a ficarem cada vez melhores, em especial o comboio, que é tão importante para nós, muita gente percebeu que podia vir viver para aqui, à procura de mais espaço e de uma vida mais calma, e continuar a ir trabalhar todos os dias para a capital. Fez todo o sentido, não fez? E isto leva-nos a um outro conceito muito importante, o de área metropolitana. Pensem nisto não só como a cidade principal, Lisboa, mas como uma teia de aranha gigante, com todas as cidades e vilas à volta, como a nossa, que estão ligadas a ela pelo trabalho, pelos serviços, pelos transportes. No fundo, tudo funciona como uma única e enorme mancha urbana. E é exatamente aqui que nós entramos. Oficialmente e na vida real, o Pinhal Novo é uma peça fundamental da área metropolitana de Lisboa. A nossa história de crescimento está diretamente ligada à história da capital. Fazemos parte de algo muito maior. Bem, já vimos de onde viemos e onde estamos. Agora, o desafio é olhar em frente. Se percebermos bem a nossa história, podemos começar a pensar no tipo de futuro que queremos construir aqui mesmo, no nosso Pinhal Novo.
E é com esta reflexão que terminamos. Uma coisa é certa, o Pinhal Novo vai continuar a mudar. A grande questão é como? Vai crescer mais? De que maneira? E talvez o mais importante de tudo, que tipo de comunidade é que nós queremos que se torne? Perceber de onde viemos dá-nos as ferramentas para ajudar a decidir para onde queremos ir. Fica a ideia para pensarem nisso.